Olá! Bom, vamos encerrar nossa semana com ganache, porque os assuntos aqui, eles rendem, né? E quando eu falo aqui, o que eu acho ótimo, eu recebo um monte de mensagem aí com dúvidas, né? Com comentários aí bacanas. Então, vamos lá. Surgiu uma pergunta aí da Cris, ela deixou até nos comentários do vídeo de ontem, eu respondi lá, mas eu achei interessante trazer hoje para vocês, porque além da Cris, eu recebi outras mensagens com o mesmo tipo de pergunta por mensagem privada, né, lá no Instagram. Então eu digo, não, as pessoas estão com dúvida, vamos lá tirar as dúvidas, né? E aí foi em relação a ganache blindada, né? A ganache para blindar bolos, né? Que é aquela pré-cobertura que você faz no bolo e tudo. Então, me perguntaram assim, qual é a proporção ideal, né? E aí eu volto à questão do tipo de chocolate que você está usando. É um chocolate ao leite? É um chocolate branco? É um chocolate meio amargo? É um chocolate amargo, né? Qual é a porcentagem de massa de cacau, de gordura? Tudo isso vai variar, como a gente já falou, né? Nos vídeos anteriores aí sobre ganache. Então, assim, a Cris, por exemplo, ela usou um chocolate, se eu não me engano, 58% de cacau, né, que é um chocolate meio amargo, tá? Então, ele tem uma boa quantidade aí de massa de cacau, tá? Que é exatamente o que eu usei aqui para fazer essa ganache aqui, né, para mostrar para vocês. E aí ela me perguntou, se ela falou que a blindagem que ela faz é de 2 para 2, né? Tipo, a mesma quantidade de chocolate, a mesma de creme de leite, de creme vegetal, né, de líquido aí. E ela me perguntou se tá certa. E aí outras, né, pessoas me mandaram aí por mensagem privada e tudo, falando, perguntando exatamente qual é a proporção, né, correta e tudo, para blindagem de bolo. Bom, então vamos lá. Eu respondi para Cris exatamente isso, que para blindagem de bolo, normalmente se usa uma porcentagem de 2 para 1 ou até de 3 para 1. O que significa isso? Né? Você vai ter, se for de 2 para 1, você vai ter 2 de chocolate para 1 de creme de leite, tá? Então, o creme de leite sempre vai ser a metade da quantidade de chocolate. Então, tipo, você vai usar 200 gramas de chocolate, você vai usar 100 de creme de leite. Se for uma proporção de 3 para 1, lembra que quanto mais chocolate você usar, né, mais firme vai ser a sua ganache, tá? Depois que ela chegar num ponto, né? Descansar aí. Então, se você vai usar uma de 3 para 1, que foi o que eu fiz aqui, né? Então, por exemplo, isso é legal quando você tem essa proporção, gente, aí de 2 para 1, 3 para 1, né? É que você consegue trabalhar com a quantidade de chocolate que você tem. Então, por exemplo, eu fui ver a quantidade de chocolate, eu fui fazer essa ganache, eu só tinha um pouco de chocolate. Aí eu pesei a quantidade de chocolate meio amargo que eu tinha aqui, chocolate nobre, que eu faço ganache com chocolate nobre, né? Normalmente não é ideal fazer ganache com chocolate fracionado, apesar de terem pessoas aí que usam o chocolate fracionado para fazer ganache, mas ganache se faz com chocolate nobre, tá? E aí eu só tinha 120 gramas de chocolate. Então eu fiz a proporção, né? De 3 para 1, que é exatamente essa aqui. Então, 120 dividido por 3, 40 de creme de leite, tá? Então, eu usei 120 gramas de chocolate. Aqui o chocolate meio amargo, 58%. E 40 gramas de creme de leite. Então, eu tô numa proporção de 3 para 1, tá? 3 partes de chocolate para 1 de creme de leite. A ganache vai ficar mais firme, né? E sempre é assim. Depende do quanto você deixa essa ganache descansar. Então, por exemplo, aqui eu praticamente terminei de... Ela tem aqui, acho que uns 15 minutos que eu fiz. Ela tava aqui na minha bancada. Gente, e ganache é isso aqui, ó. Ela tem que ser brilhante, tá? Ela tem que ser lisinha e ela tem que ter, né, uma certa elasticidade. O que que é essa elasticidade? Tá vendo que eu pego? Ela não
quebra logo, ela puxa um pouquinho, tá? Isso é uma ganache perfeita, tá? Então, principalmente, ó, o brilho e a textura dela lisinha, tá? Então, você consegue aqui uma ganache, tá? Perfeita. Então, essa, praticamente, eu acabei de de misturar, né? Então, eu fiz a técnica aqui de derreter o chocolate, aí eu dei meu creme de leite estava na geladeira, né? O chocolate, quando ele derrete, normalmente a gente derrete ele a 45 graus, né? Que é uma temperatura que ele suporta aí, né? O meio amargo, ele chega até uns 50 graus, né? Aí de temperatura, depois a gente fala que ele queimou, né? É um queimou entre aspas, porque na verdade, assim, ele não chega a ficar a ficar preto, com aquele cheiro de queimado. A gente fala queimou chocolate quando ele ultrapassa a temperatura que ele suporta, né? Que é normalmente aí, em média, 45 graus. Vai variar um pouquinho aí de acordo com o tipo de chocolate. Mas o meu creme de leite estava gelado. Então, o que que eu fiz? Tirei ele, pesei aí meus 40 gramas que eu ia precisar, levei no micro-ondas aí só para ele amornar, tá? E aí eu misturei, ele chegar mais ou menos na temperatura aqui do chocolate, para não dar o choque térmico. E aí eu misturei, né? Ó, e ele ficou, né? Essa coisa linda de se ver, né? E aí, o que que eu fiz? Nesses 15 minutos que isso aqui tava na minha bancada e ele tá nessa textura, né, nessa consistência aqui, eu peguei, dividi pela metade, levei a outra metade pra geladeira, né? E aí eu bati na batedeira. Ele aqui tá super gelado, tá? Você vê que ele já, ó, mudou de cor completamente. Ele tá hiper, super gelado aqui. Eu bati ele aqui, então eu vou trabalhar um pouquinho aqui, né? Quando você acaba de bater, nossa, parece a textura aí de nossa, fugiu a palavra, de um chantilly de chocolate, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, e ela vai voltar a textura. Então, por exemplo, aqui daria, tá vendo, ó, já daria para trabalhar, por exemplo, com um bico, né? Dá para cobrir um bolo também com ela assim? Dá. Então, ela é uma ganache mais leve, ela tá mais aerada aqui, tá? E daria para você trabalhar com um bico. Então, o que que eu quero passar aqui para vocês, né? É que, gente, aqui é uma proporção de 3 para 1, né? Olha que delícia isso aqui, tá? Ó. Dá para você trabalhar também, né, com bico, ok? Aqui é uma proporção de 3 para 1, mas o que eu quero deixar para vocês é a ganache. Eu acho assim, é uma receita que ela é mágica, tá? Por quê? Essa aqui, tudo bem. Essa aqui, tá? Eu fiz, tá aqui. Nessa textura, nessa consistência, né? Ela mais mole aqui. Já dá até pra você colocar aí no bolo, né? Dependendo, dá pra você usar já como um recheio até, né? Mas o recheio, essa proporção de 3 para 1 é muito, né? Como eu falei ontem, quem não viu o vídeo, volta lá, né? E assiste. E aí eu peguei ela, bati na batedeira, eu gelei primeiro, porque se eu não gelar, se eu pegar essa aqui, simplesmente bater na batedeira, ela não vai ficar, ela vai ficar com uma textura diferente. Ela vai ficar mais aerada do que essa aqui, mas ela não vai ficar tão clara quanto essa, tá? Então, eu posso simplesmente, dependendo, né, do que eu quero, quando eu vou fazer, tipo, uma receita que eu quero um recheio mais aerado, mas eu não quero um recheio tão aerado, eu pego ela aqui, antes de levar pra geladeira e tudo, sem levar, né, pra geladeira, eu já pego aqui e já bato, eu já incorporo, bato na batedeira, já incorporo um pouco de ar, ela já vai me dar uma textura mais aerada, tá? Agora, se eu quero, né, uma textura mais aerada, eu quero realmente esse efeito aqui, aí eu gelo essa ganache, tá? Levo pra geladeira até ela começar, não deixo ela firmar completamente. Quando ela começar a firmar e tá bem gelada, eu tiro e bato na batedeira e ela vai me dar isso aqui. Então, já é uma outra coisa, né? Completamente, ó,
diferente disso aqui. E é a mesma, tá? Uma que eu dividi aqui em 2. E se você ainda quiser brincar com isso aqui, eu posso deixar ela aqui. Agora ela já tá completamente fria. Então eu cubro com o filme plástico. E aí as pessoas me perguntam muito: ah, tem que ser o filme plástico? Porque, né, normalmente aí se ensinam, né, que você tem que colocar um filme plástico bem rente à ganache para ela não formar uma película. Gente, sinceramente, na minha cozinha, não sei na sua, mas na minha cozinha, nos meus testes, eu coloco um filme plástico normal aqui. Isso aqui é diferente de um creme de confeiteiro, de um brigadeiro, e nunca formou películazinha na ganache. Então eu coloco normal o filme plástico sem grudar aqui na superfície. Para mim é outra coisa, né? E ela nunca criou películazinha, né, aqui na superfície dessa forma. Mas eu tenho que deixar ela esfriar, porque senão você vai abafar ela com filme plástico e ela vai criar gotículas, vapor aqui dentro, né? Gotículas de água aqui no coisa, e pode ir pingando aí na sua ganache, não é legal. Então eu deixo ela assim, deixo ela esfriar, aí eu cubro. E aí eu deixo aqui na minha bancada, por exemplo, até amanhã, né? Ou eu fiz agora de manhã até de noite, né? Ou até de tarde. Então, dependendo do tempo que ela ficar aqui de descanso na bancada, sem levar para a geladeira, ela vai te dando consistências diferentes e você pode usar para, né, coisas diferentes, entendeu? Então, por isso que eu falo que a ganache realmente ela é mágica, porque você pode trabalhar, você pode fazer uma mesma proporção aí, usar uma mesma proporção de chocolate e creme de leite, você pode usar ela, né, para diversas coisas, em diferentes consistências, somente deixando mais tempo ou menos tempo de descanso, ou na bancada ou na geladeira, dependendo do que você quer, tá? Então, é muito legal, né? Eu gosto muito, né, de ter a ganache como uma das bases aí, né, para eu trabalhar, né, nas minhas receitas, em bolos, porque além, né, de você ter uma grande variedade aí, possibilidades de sabores, porque se você tem, esse aqui tá, qual é a base, né, chocolate, creme de leite, tá, e aí a partir daqui, eu posso saborizar ela com o que eu quiser. Eu posso botar essências, eu gosto muito de usar licores, né, e bebidas alcoólicas, eu já falei isso várias vezes, como um saborizante, como uma essência, né? E, gente, não se preocupa, porque não fica o teu alcoólico. Mesmo ele não esquentando, é tão pouco que você usa que ninguém vai ficar bêbado, tá? Com isso. Então eu gosto muito de usar licores, usar bebidas aí para saborizar a minha ganache, tá? Eu posso usar frutos secos, né? Nozes, amendoim, castanha de caju, macadâmia, né? Várias coisas. Eu posso saborizar com doce de leite, Nutella, geleias, nossa, uma infinidade de coisas aqui. Eu posso fazer, por exemplo, uma saborização, tipo, né, uma infusão aí, né, tipo, ferver o creme de leite eu já ensinei também, tem lives aí no Facebook que eu ensino a fazer esse tipo de saborização, né, por infusão, que você pega, tipo, chás, pacotinhos de chás, diversos sabores aí, você abre ele, bota junto com o creme de leite, ferve, desliga o fogo assim que ferver, abafa, deixa seu creme de leite ali pegar o sabor aí, depois você coa e usa esse creme de leite saborizado para você saborizar a sua ganache com o que você quiser também. Então, tem uma variedade imensa, né, de possibilidades aí de saborização da sua ganache, frutas também secas, né? Então, uva passa, ameixa, laranja, né, seca. Nossa, é muito grande, tá? O único cuidado que você tem que ter você só vai saborizar a sua ganache aqui, depois que você fizer a base. Fez a base, ela tá linda, maravilhosa, perfeita.
aí você vai brincar com os sabores, tá? Então, primeiro você tem que fazer essa base de chocolate, a base da ganache, né? O chocolate com creme de leite, e aí depois você pode brincar com as saborizações à vontade, ok? Então é isso, gente. Brinquem, testem aí, né? Agora, uma coisa importante, né? Que eu respondi, inclusive, para a Cris aí. Ela fala que ela usa a ganache a proporção de 2:2. Gente, isso. É muito. Cada dia mais eu percebo que, tudo bem, as técnicas que a gente aprende, né, nas escolas, nos cursos, com os profissionais, nos livros, né? Nossa, a gente precisa aprender essas técnicas, mas muita coisa vai da sua experiência, da sua prática na sua cozinha. Tem muita coisa que eu aprendo com profissionais renomados, com cursos que eu faço, com livros, e quando eu venho para minha cozinha não funciona bem daquele jeito e eu tenho que adaptar. E é isso. Então, por exemplo, a Cris, ela usa uma proporção de 2:2. E é o que eu falei para ela na resposta aí no comentário. Se vocês quiserem, vão lá ver, né, no de ontem. Se ela já faz nessa proporção de 2:2, com o chocolate que ela usa, com o creme de leite que ela usa, que acho que ela falou de gordura 28%, né? Aí, tudo bem, e dá certo, e ela já faz, e ela gosta do resultado. Se ela faz para vender, os clientes gostam do resultado, tá tudo bem. Ela pode continuar usando essa proporção, porque na cozinha dela isso funciona, com os ingredientes que ela usa, tá? Então, não fiquem muito com a cabeça muito fechada, né? Aprendam a questionar e aí para sua cozinha fazer testes aí, né? Adaptar, né, para a realidade de vocês, ok? Então fica um alerta aí, né? Fica um conselho aí para vocês. Não fechem, não fiquem com a cabeça muito fechadinha. Abra sua mente para as possibilidades, né? E sempre levando em conta a sua realidade, a realidade da sua cozinha, a realidade do seu trabalho, né, dos ingredientes que você usa, e aí vocês vão fazendo. Então, se já funciona daquele jeito, por que mudar? Né? Se seus clientes gostam, se você gosta do resultado, se fica bom para você, é fácil de trabalhar daquele jeito, ótimo. Tá? Não tem essa coisa, hoje em dia já não tem mais, né, essa coisa, isso é o certo, só tem que fazer dessa forma. Não. Testem, tá? Testem aí para sua realidade. Isso é muito importante, é libertador, ok? Então, vamos fechar nossa semana aí, né, com essas dicas, né, e esse meu conselho, tá? Pensem um pouquinho sobre isso, né? Levem para a vida de vocês, porque realmente, assim, vale a pena, né, vocês hoje procurarem adaptar, né, as coisas para a realidade de vocês. Não queiram também usar padrões que funcionam com outras pessoas e queiram implementar isso na vida de vocês, tá? Veja se para você funciona também, beleza? Então, é isso, gente. Até segunda. Bom final de semana aí para vocês, né? Se cuidem e a gente se vê aí na segunda-feira. Beijo!